Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Radar. Hoje, terça-feira, 16 horas e 57 minutos, do dia 16 de outubro de 2018. Eu convido a todos a se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo. Peço para que falem para seus amigos, parentes, pessoas interessadas na renda variável. E aqui nós abordamos essencialmente o swing trade, né? A nossa filosofia ela prega a montagem de um portfólio de ações, né, com visão de médio prazo. Nós gostamos de surfar a onda, né? A gente entende que nas marolas tem muita bagunça e na maré seria um movimento muito lento, onde perderíamos oportunidades. Então, surfamos a onda, procuramos fazê-lo da melhor forma, utilizando os gráficos, fluxos e fundamentos. Eu convido a todos para assinarem o Informe Radar, que eu distribuo todos os dias de manhã, por volta das 10 horas, mais ou menos no horário ali da abertura do pregão. E através do nosso site toptraders.com.br você consegue tanto assinar o Informe Radar, como o cenário, como também se inscrever para assistir o Seja Bem-vindo à Bolsa, que é o nosso treinamento gratuito. Ok, pessoal? Então, recado dado. Vamos começar aí pelas bolsas. A gente sempre faz estudo aqui do índice de Xangai e do índice DAX, né? Então, bolsa de Xangai aqui na tela. Né, lá nós temos o mercado em franca tendência de queda. Né, talvez essa noite exista um repique, eu acredito. Nós temos lá um bearish market, né? Alguns gaps abertos aqui. Como no exterior está subindo tudo hoje, eu acho que deve repicar até pela distância em relação à média. Mas claramente nós temos os ursos dominantes lá na China. No caso aqui da Bolsa de Xangai, eu acho que nós acertamos o ponto. Né? Nós falávamos aqui nessa LT. Na verdade, são duas linhas de tendência aqui. Essa de cima, exatamente uma LTB, essa linha seria uma linha de retorno de algo que remete a um canal ou uma cunha, né? E justamente tocou a parte baixa e monta aqui um movimento de repique, ó. Percebam que o fundo do dia 26 do 3 já ficou para trás e está aqui na região do fundo do dia 5 do 13. Então tem esses fundos como resistência, mas eu acho que a média seria um alvo mais provável para essa movimentação. Agora, a gente pode falar das bolsas norte-americanas, né? O mercado norte-americano, uma alta muito forte hoje. Nós até comentávamos ontem que o ponto era propício para uma reação. Então a gente vê Dow Jones, S&P, Nasdaq subindo muito, muito, muito forte. Né? Hoje o ouro arrefeceu, está em baixa. Né? Então nós temos aqui o S&P 2,15, Dow Jones 2,15 e Nasdaq 2,89. Então vamos aos gráficos ali para a gente ver o que tem de sinal ali de importante para nós. E aqui no Brasil, hoje um dia de forte alta também. No caso do índice Dow Jones, ele veio numa região de suporte, né, importante. Deixou sombra inferior, começou a trabalhar de maneira que mostrava equilíbrio entre ursos e touros após um mini crash aqui, uma queda muito rápida e intensa, e hoje nós temos alguns suportes, algumas resistências sendo rompidas, como a média de 5 e a região de 25.590, e ele está aqui numa região do fundo de setembro que gerou um movimento de alta, então veremos como reage por aqui. Seria um ponto-chave, o primeiro obstáculo mais forte, né? Falando aqui do S&P, nós temos uma ave migratória de alta, né, entre os dias 12 e 11 de outubro. Né? Ontem um pregão também equilibrado, hoje inclusive uma alta que deixa a média de 5 e o fundo de agosto para trás. Na verdade, uma região do fundo de agosto, agora ela se torna
suporte, né? Então movimento bem importante. O desafio é sustentar acima aqui do 2.800. E temos aqui o índice Nasdaq, né? Também veio numa região de suporte, na região de 7.300. Deixou um martelo invertido aqui, né? Começou a subir. Podemos dizer que acima do 7.516 nós tivemos um pivô de alta, né? O Marubozu rasgando de ponta a ponta e fechando acima de uma região importante aqui de 7.600, né? Então ela se torna um suporte, né? Dificilmente as bolsas americanas vão, por exemplo, acho muito difícil devolver essa alta de hoje. Pode fazer aquele velho movimento, uma devolução parcial, que seria uma correção, ou um candle de equilíbrio, mas ela deve ter mais algum espaço aí para continuidade. Ok? Muito bem. Então, bolsas americanas estudadas. Vamos dar uma olhada aqui no EWZ. Depois a gente olha o petróleo Londres em Nova York. Então, EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York. Hoje um pregão de alta, né? De alta forte, 3,25. Aquela história, pessoal, no mundo ideal, a média vai subir até aqui, 37,60, 37,65. E os preços ficariam de lado ou numa movimentação lateral, né, levemente inclinada para alta aqui, ou mesmo lateral, para se aproximarem da média nessa região. Num cenário de estresse, poderia encontrar a média nos 37 e fechar esse gap, né? Mas está demonstrando força. Se esse ponto aqui for rompido aos 39,92, aí teria um espaço para subir, porque estoparia os vendidos, uma vez que o W que a gente vê aqui é a figura predominante, né? Então, seria um cenário importante. Amanhã vem esse índice, deve ter volatilidade, tem que ficar de olho. Aí nós temos o Crude Oil, WTI negociado em Nova York, né? Nós temos aí uma LTA. Aparentemente ela estancou a queda, né? Este candle do dia 11 junto com o do dia 12 praticamente formam um arame, ou a gente pode considerar praticamente uma pinça de fundo. Então a média de 21 será o divisor de águas, como a gente está vendo. E nós temos aqui o Brent Crude Oil, que é o petróleo negociado em Londres, que tem uma leve inclinação altista, praticamente um arame de fundo aqui também, mas a gente pode considerar também o spinning top, um candle de equilíbrio que marca entrada da força contrária, no caso a compra, depois de uma derrocada. Então, média de 21 como ponto decisivo. Temos aqui as criptomoedas. Hoje elas operam sem direção única. Nós temos aqui Bitcoin, por exemplo, em queda, Ethereum em alta, Bitcoin Cash em queda, Litecoin em queda. Vamos ver o que os gráficos nos dizem. Vou colocar primeiro o Bitcoin. Eu particularmente acho que o Bitcoin ele oferece uma entrada na compra, nem que seja parcial, só que claramente a região dos 6.800 está sendo resistência, né? Lembrando que ontem, quando a gente falou em compra, estava bem mais abaixo aqui, depois o mercado... É que o mercado subiu, ele voltou, né? Mas eu acho que de repente um meio lote, por exemplo, faz sentido, para ter manobra, fazer preço médio, uma vez que o movimento de ontem foi muito amplo, né? Aí nós temos o Bitcoin Cash. Eu vejo uma situação parecida, levemente inclinada para compra aqui,
né? Então você pega longe da máxima de ontem, eu acho que faz sentido. Assim como Ethereum também. Eu acho que faz algum sentido comprar aqui perto da média. Eu acho que todas elas meio lote aqui, eu acho que faz sentido. Ethereum, o Bitcoin Cash, o Bitcoin. E o Litecoin também, né? Acho que o Litecoin também foi a 62 mil dólares, no pico está 55.259. Eu acho que dificilmente uma barra dessa aqui, independente da sombra, ela ficaria, por exemplo, inerte, por exemplo, ou sem impactar o mercado no curto prazo. Então uma compra, pelo menos meio lote, na minha opinião, ela faz sentido. Ok, então vamos ao mercado doméstico. Antes do mercado doméstico, para não esquecer, eu vou falar de fluxo, né? Participação dos investidores estrangeiros, lembrando que amanhã tem fluxo cambial. Participação dos estrangeiros é impressionante aqui, pessoal. Se a gente pegar desde o dia 29, né? Para agora, eles saíram de 185 mil contratos. Chegaram a bater 187 no dia 25. Estão negativos agora em 4.179. Se a gente pegar o mercado à vista, nas últimas sessões ali, se a gente pega, por exemplo, o dia 8/10, eles estavam comprados em 2.210 milhões. Aí depois esse número foi para 2.125 e no dia 10, 1.837. Acho que a gente consegue pegar aqui o dia 11 através do site da B3. Conseguimos sim. Então vamos ver lá o dia 11. Lembrando que amanhã o índice futuro vence. 9, 9 e 10 já deve estar passando a liquidez do V para o Z, o INV18. O INZ18, muita gente tem dúvida como rola. Pra vocês terem uma ideia, muita gente entra, que faz as imersões, entra no meu grupo só para acompanhar a rolagem com a gente. A rolagem não mais é como uma transferência. Imagina que você está comprado em 10 contratos, você vende 10 do V, né? Desfaz a posição e transfere para o Z, compra 10 do Z. Imagina que você está vendido em 30, você compra esses 30 do V18 e vende 30 do Z. Né? Tem alguns segredinhos, tipo, para você não ficar de fora, às vezes a corretora trava o vencimento seguinte, ou só com algum problema de margem, é sempre interessante vender. Por exemplo, imagina que você vem vendido em 10 mini contratos do V de vaca 18. Aí você fala, caramba, eu quero ficar vendido no Z. Eu prefiro vender os 10 do Z primeiro, aí eu mantenho uma posição vendida nos dois. Fala, caramba, eu estou vendido nos dois. Só que imediatamente você vai lá e liquida e encerra a posição do V. Porque o problema é quando você tem uma posição no contrato, por exemplo, agora no V. Aí você desfaz no V e vai fazer no Z, às vezes a corretora não liberou o Z, ou está com algum problema de margem, alguma coisa, está alavancado em ações, enfim, alguma coisa que trave a tua conta. Às vezes até resolver, você perde o bonde, entendeu? E sempre é bom fazer um em relação ao outro com intervalo mínimo, é a saída de uma posição e entrada na outra. Então a gente está vendo aqui que até o dia 10, 1.837,635. Vamos fazer a conta aqui, a gente vai conseguir chegar nesse valor até o dia 11. Ok? E hoje, pessoal, enquanto abre a nossa gloriosa planilha, eu vou fazer lá no canal LS no YouTube a participação no... Vai ter um programa lá toda terça, 20 horas, chamado Olá Investidor, os convido a participar. Então vamos fazer a conta ali, ó, 78 bi, 130, né, os estrangeiros na compra, 811, menos 76, 706, vou fazer de novo aqui, 78, 130, 811, menos 76, 706, 184. Então a gente está falando em 1 bi 424 milhões. Estava 1 bi 837 milhões. Então eles estão reduzindo tanto no mercado à vista quanto no mercado futuro. Só que hoje está subindo, né? Então o mercado tem sido bem dinâmico. Mas eles têm reduzido no mercado à vista, né? Vide dia 11 que não está aqui, mas a gente fez a conta. Como no mercado futuro também, né? Só se ontem, de repente, eles compraram mercado à vista, é uma hipótese aí.
Não, o mercado está sendo muito dinâmico, né? O vento, a biruta do aeroporto está soprando de um lado para o outro aí rapidamente. Ok? Então vimos as bolsas de fora, falamos de fluxo. Então a gente tem o Ibovespa, a BOVA11, índice futuro e dólar. Destaques do dia, pedidos do YouTube e ativos fixos. Já fazendo uma introdução aqui, eu vou falar de 2 destaques do dia e a outra ação está nos pedidos do YouTube, né? Então eu vou falar de 2 destaques de siderurgia e vou colocar aqui uma outra ação que já está nos pedidos. Então vou falar de Gerdau, CSN e Usiminas. Então a Gerdau, deixa eu apagar esse círculo aqui. Ela veio em uma região aqui, perto de uma região de suporte, né, após um rompimento falso aqui do 17,39. Ok? Teria espaço para cair mais um pouco aqui até os 15,10, teria. Ela veio até 15,26. Eu particularmente não vejo assim uma situação assim de rara oportunidade de compra. Né? Eu acho que é uma compra arriscada, eu não faria. Né? Mas tem uma Marubozu com volume razoável rompendo média de 21. Né? Eu não vejo, por exemplo, uma situação tão clara, a não ser, de repente, uma entrada parcial, por exemplo, para ter margem de manobra, uma vez que o mercado está volátil. No caso da Usiminas, na minha opinião, a oportunidade de compra ela foi em 2 pontos específicos. Primeiro ponto aqui no 7,2, quando teve um rompimento falso com o engolfo. Né? Eu acho que aqui foi uma boa oportunidade. E quando ela fez esse mastro bandeira e veio na média aqui perto de R$8. Eu, nesse patamar, com ela longe da média, eu entendo que tem um W aqui. O W remete até perto de R$11. Mas eu não vejo como um ponto ótimo de entrada. Essa é a minha opinião. Salvo no cenário corretivo. E temos CSN A3. A CSN também nós falávamos em compra tanto no teste aqui dos R$7 e depois nessa correção que foi um mastro bandeira. Né? O dia específico aqui da compra seria esse, ó. O dia 12/9, porque teve um arame. Eu não gosto de pegar o papel esticado assim. Eu acho legal quem está no trade. Se você for olhar sem preconceitos aqui, tem um ombro, cabeça a ombro invertido. Né? Mas assim, no máximo que eu faria é comprar na correção da média perto dos 9, esticado assim. Eu particularmente não compraria. Não é o estilo de operação que eu gosto de fazer, salvo num cenário corretivo também. Mas é mais uma questão de gosto. Então eu estou te falando aqui o que eu enxergo e aquilo que eu acho mais provável. Aí tem Cosan e Gol em seguida, outros 2 pedidos. A Cosan eu acho uma ação extremamente complexa de operar, sempre achei. Cosan eu gostei no IPO há muito tempo atrás, uns 13 anos atrás, que eu ganhei uma bolada, ela não parava de subir. Falava que o etanol ia substituir o petróleo, aquela bobagem, sendo que se for plantar etanol para substituir o petróleo, ninguém come, você não tem ração para animal. Mas falavam, né? E ela foi subindo. Agora, se você olhar a ação friamente, inclusive ela é muitas vezes antagônica em relação ao consenso do mercado como um todo, ela justificaria uma compra, porque ela está num suporte forte, que é o 33,91, né? Ela está acima da máxima de ontem, que foi o 34,10, com um candle forte. Né? Teria sido uma correção, né? Fundo, topo, fundo, talvez até para estourar um pivô. Então eu vejo o momento como oportunidade, sendo o mais claro e objetivo possível. Aí nós temos o Gol. Gol 4 aqui na tela. Uns choram, outros vendem lenço, né, pessoal? Então os acionistas de Smiles choram, os de Gol vendem lenço.
né? Porque o mercado entendeu como bom para Gol e ruim para Smiles o que saiu ontem. Gol está rompendo um topo duplo na região de 15, é uma situação, na minha opinião, apesar de eu achar o papel muito traiçoeiro, é uma situação favorável à compra, né? Então, e aí o stop estaria aqui abaixo se houver um fechamento abaixo do 15,08. Volume muito forte, então uma situação para Gol que é favorável à ponta compradora. Teve toda uma reestruturação também, não foi só o caso específico da Smiles, né? Aí tem MGlu e Tupi 3. A Magazine Luiza, eu com essa alta recente, eu penso em amanhã realizar lucro de 1 ou 2 papéis da minha carteira. Magazine Luiza, nós avaliamos o varejo como um todo aqui, eu vou mostrar para vocês onde que nós falamos em compra aqui, por quê? Esses papéis eles estão com uma memória compradora, então muitas vezes na correção estão as oportunidades, né, onde o pessoal fica com medo. Então, primeiro motivo para comprar aqui perto do 115, esse suporte aqui marcado em julho. Segundo motivo, rompimento falso desse fundo, 117,06. Terceiro motivo, um arame de fundo entre os dias 14 e 13 de setembro. Então ela fez um movimento lateral, aqui uma simetria em V. Né, o alvo da simetria em V, se tivesse comprado, teria vendido em 148,49. Tanto que ela bateu aqui, cedeu de fato, mas a média de 5 segurou. Né? Eu acho que para quem está comprado, pessoal, aquela mesma estratégia que eu ensinei no caso da Vale. Você pega a mínima do dia anterior e coloca o stop. Qual que foi a mínima de ontem? 1,49. Chegou a bater 1,49? Não, mantém a compra. Qual que é a mínima de hoje? 1,5154. Amanhã você pega esse ponto como base e vai levando. Ao romper essa região aqui, ela fez um pivô de alta, né, 148,49, mas está longe de média. Trabalhando com essa estratégia do stop que eu comentei, você consegue manter as coisas sob controle e não devolve lucro para o mercado de bobeira. Aí nós temos a Tupi 3 para encerrar. Tupi 3 aqui na tela é uma ação que eu já fiz alguns trades históricos nela. A compra boa em Tupi 3 foi aqui, ó, né, no mês de junho, perto de 16,50. Agora ela está sob pivô de baixa, né? Então fez topo, fundo, topo, né? Ao perder aqui o 19,37, nós temos um pivô de baixa, nenhum sinal de compra. Ok? Então essa aqui é a realidade para Tupi. Então fizemos os destaques. Pedidos do YouTube. E aí, vamos falar dos ativos fixos. Aí a gente vai lá para o índice, para os bancos, para falar de Petro Vale Bancos, depois a gente vai para os índices. Então, Petro 4. Nós temos a Petrobras em forte alta. Ela tem feito uma correção no tempo. Eu, se tivesse o ativo, realizaria lucro, né? Ela está muito longe de média, eu acho que dando a oportunidade do pessoal cravar lucro aqui, é a minha opinião. No caso da Vale, ela opera sob memória compradora, né? Tem dois topos importantes, 55,37, 56,41, respeitou e montou aqui um arame cross. Então eu usaria o mesmo raciocínio. Tá comprado? Stop a mínima abaixo da mínima de ontem. Então amanhã pega a mínima de hoje como referência. Pode stopar até no intraday. Se bater, coloca uns 10, 15 centavos abaixo. Bateu, coloca o lucro no bolso, vida que segue. Caso de Banco do Brasil, um movimento muito impressionante, importante, porque ela não chegou a fechar esse primeiro gap. E ela respeitou a média de 5 e já subiu. Isso mostra força, né? Mas continuo achando que o ativo está longe de média. Se for compra, é compra somente para giro.
Mas deixando bem claro, eu não estaria, por exemplo, vendido nesse tipo de ação, né? Porque a memória é compradora. Eu acho que o momento é bom, no mundo ideal, para o pessoal que está comprado realizar lucro. Essa é a minha opinião. YouTube demonstrando muita força também, né? Nós temos um padrão aqui de candles isolados e ela está negando o padrão, apesar do volume não ser tão forte assim, é um padrão importante. Né? E eu vejo também o momento do pessoal que está comprado colocar lucro no bolso, é mais ou menos a ideia que eu tenho. Eu não sei até que ponto uma alta que corrigiu tão pouco seria sustentável. Né? Amanhã tem vencimento de índice, acho que vai dar para a gente ter uma leitura mais clara das coisas. No caso de Bradesco, já fez um movimento mais técnico, fechou esse gap, ficou muito próximo da média de 21, deixou sombra inferior e está deixando 32 e 26 para trás. Bradesco eu já vejo o movimento como eu sendo mais maduro, alguma coisa nesse sentido. Ok? Então falamos dos pedidos do YouTube, destaques do dia, ativos fixos. Então eu acho que nós faltou falar só dos benchmarks, né? Falar da divisa aqui do dólar. O dólar é um caso sério. Pessoal, prestem atenção no que eu falei ontem. O dólar é uma compra arrojada. Positivo. É uma compra arrojada. Porque essa região foi fundo em junho, foi fundo no final de julho e depois foi fundo em agosto. E nós temos aqui um arame. O que eu falei para vocês ontem? Quem comprar aqui é o tal do cabra macho lá, o cabra da peste que é corajoso. Quem comprar só estopa se fechar abaixo de 3.719. Então hoje não vai fechar. Então quem está comprado, mantém a compra. Quem comprou, segue com a compra. Simples assim. Ok? Então para ficar claro aí a minha ideia. No caso do BOVA11, eu acho que o BOVA11 ficou devendo um teste dessa LTA. Professor, continua achando? Sim, continua achando. Eu acho que o BOVA11 deve o teste dessa LTA. Né? Eu gostaria de ver o BOVA11 tocando a LTA e também a média de 21. Aí, né, estando a LTA aí, se a média de 21 subir um pouco mais acima de 78,94, seria o topo anterior protegido, eu vejo isso daqui como uma fronteira, um divisor de águas entre compra e venda. Aí eu acho que seria uma compra, um ponto para realizar lucro de venda para quem está vendido e um ponto mais interessante para compra. Falando do mercado à vista, né, o IBOV, essencialmente o benchmark que eu sempre falo, no índice de referência, nós temos um volume razoável, nós temos, entre ontem e anteontem, houve um arame, o mercado entendeu isso como um arame e deixou para trás. Média de 5, LTB aqui, essa reta vermelha, e também está praticamente rompendo esse filhote de canal com cunha, formado por essa reta e essa reta paralela. Né? Eu vejo aqui um mini ombro, cabeça, ombro. Será que ele vai ser negado e vai puxar o mercado de uma vez? É uma possibilidade, mas eu acho que seria fantástico, pessoal, ver um pullback aqui nos 84 mil pontos. Ó. Eu acho que seria um ponto alto aqui de definição entre a compra e a venda. Né, um teste aqui dessa linha pontilhada, né, e da LTB. Alguma coisa nesse sentido. Agora, essa linha pontilhada, ela me parece um pouco subjetiva aqui também. Ela segurou os preços, mas acho que um pouquinho mais inclinada, assim faria mais sentido. Né, alguma correção até 84 mil pontos ali para mim seria um ponto ótimo assim de definição. Se a gente olhar para o índice futuro, o que a gente vê aqui? A LTB aqui tracejada em vermelho, né, unindo os topos de fevereiro, abril, maio.
ela sendo testada, né, entre anteontem, ontem e na própria quinta-feira antes do feriado. Os 82.810, que eram um alvo de correção aqui, foram testados e respeitados. O mercado foi 200 pontos, 205 pontos abaixo. E aí tem esse Marubozu surpreendendo. Só que ele, ao contrário do Ibovespa, ele está numa região de enrosco, formada pelas mínimas desses dois candles aqui, dos dias 8 e 9, pelos 85.570, que é a máxima desse pregão, do dia 3, onde eu realizei a nossa posição de compra, né? Vendemos aqui para realizar lucro. E ele está tocando aqui a linha de cima do canal. Então ele tem 1, 2, 3... né? Se você considerar a máxima do dia 10, ele tem 3, 4 pontos aqui de estresse de resistência. Então, no mundo ideal, haveria alguma correção, né, para tomar fôlego, aí sim romper essa máxima e ir embora. É o cenário base que eu acho mais provável. Aí se a gente olhar aqui, por exemplo, um gráfico de 60 minutos, né, entendendo, por exemplo, um teste dessa linha, que eu já acho um pouco difícil, que une aqui esses fundos anteriores, mas dessa outra aqui acho possível, mais recente, né? Então veremos amanhã, que é dia de vencimento, onde a cobra vai fumar. O que eu acho assim, abaixo de 85.570 enfraquece o índice, se perder 85.055, vem no mínimo 84.500, onde está a média de 21 e esse topinho aqui, 84.540, que foi marcado no início do pregão do dia 15. Ok, pessoal? Então é isso aí. Não esqueçam o like, compartilhem o vídeo por gentileza, falem do canal. Para quem tiver interesse na imersão dias 4 e 5 de dezembro, a gente já está pegando a pré-lista, eu vou deixar na descrição do vídeo também. Aí tem uma página bem completa com algumas operações e com várias informações sobre a imersão. Você ficando na pré-lista, você garante a tua matrícula, né? E tem exclusividade, uma vez que as vagas serão disputadas, porque nós temos forte demanda, ok? Então todos os detalhes da imersão estarão na descrição do vídeo. Agradeço a atenção, saúde e paz. E às 20 horas estaremos lá no canal do Grupo LS com a primeira edição, a estreia do programa Olá Investidor, que é um bordão que eu sempre uso aqui no início dos vídeos. Muito obrigado, bons estudos, valeu!